pessoal, aqui é o pastor Edmilson Oliveira, da Igreja Assembleia de Deus Getsema, em São José dos Campos, São Paulo. Hoje nós vamos colocar o tema no vídeo, de Adão a Jesus Cristo. Eu quero aqui, antes de falar, quero ler aqui um texto sagrado, que está em Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 8, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, queridos, eu queria falar para vocês como que Deus tratava da salvação das pessoas antes de Jesus Cristo, de Adão a Jesus Cristo. Visto que a Bíblia, em Hebreus capítulo 10, versículo 4, diz que é impossível que sangue de touros, de animais, perdoa pecado. Então, o sangue de animais não perdoa o pecado. As pessoas permaneciam nos seus pecados. Nós vemos desde Adão, do Éden, que Deus vinha falando com o povo acerca da vinda do Messias, do ungido de Deus. Então Deus, você vê em toda a narrativa do Antigo Testamento, também que Deus mandou o povo cultuar a Deus, cultuar a Ele, com oferta de cereais e de animais. Nós vemos isso já em Gênesis capítulo 4, o culto de Abel e Caim, e assim por diante. Então, Deus estabeleceu 4 requisitos para as pessoas serem salvas. A primeira, que as pessoas tinham que crer em Deus, logicamente. Segundo, cultuar a Deus oferecendo animais ou cereais para a culpa dos seus pecados. Terceiro, que as pessoas, logicamente, teriam que obedecer a palavra de Deus. Aquelas que não obedeciam tinham que pegar os cereais, os animais e ir lá no templo de Salomão, entregar para o sacerdote para o sumo sacerdote, e ali fazer aquele culto para tirar a culpa do pecado. E quarto requisito é esperar a vinda do Messias. Quero dizer aqui para vocês que a vinda do Messias foi altamente difundida no Antigo Testamento, desde o Éden até Malaquias. Deus vinha falando veemente sobre a vinda do Messias, do ungido de Deus. Isso fica claríssimo na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento. Então, as pessoas que morreram de Adão a Jesus Cristo, crendo em Deus, oferecendo culto a Deus, esforçando para obedecer a palavra de Deus e esperando a vinda do Messias, iam para o seio de Abraão. Diz a Bíblia Sagrada que é um lugar que ficava aqui para baixo da terra. A Bíblia não dimensiona a distância aqui para baixo, mas ficava para baixo. Porque o sangue de touros não perdoava pecado. Então eles não tinham remissão dos seus pecados. Por isso que eles não poderiam ir para o paraíso de Deus, que é o céu. Então eles iam para esse lugar inferior, seio de Abraão. Por isso que lá em Hebreus explica que a antiga aliança que Deus fez com o seu povo, lá no Monte Sinai, é muito inferior que a aliança que Deus fez através do seu Filho, através de Jesus Cristo, através do sangue de Jesus. Essa aliança inferior, que é o Antigo Testamento, não dava salvação plena às pessoas. As pessoas que criam em Deus, que cultuavam a Deus, que obedeciam a palavra de Deus, que esperavam a vinda do Messias, iam para o seio de Abraão. As outras que não preenchiam esses 4 requisitos, iam para o Hades, que não esperava a vinda do Messias. Às vezes não criam em Deus, às vezes também não criam na palavra de Deus, não esforçavam para obedecer, não crendo em Deus, logicamente não cultuavam a Deus, então iam já para o inferno. Então essas pessoas que preenchiam esses 4 requisitos, iam para esse lugar, seio de Abraão, que é um lugar de descanso, mas não de redenção plena, porque eu já citei a aliança do Antigo Testamento, ela é inferior
muito inferior aqui à aliança que Jesus Cristo trouxe para nós, aliança através do sangue do Deus Jesus. Então aí Jesus, depois que morreu, ressuscitou, ele foi nesse lugar chamado Seio de Abraão, que estavam ali as pessoas que obedeciam a esses 4 requisitos de Deus, de Adão até Jesus Cristo. Ali estava Davi, ali estava Moisés, Adão, Abel e os profetas do Antigo Testamento e todo o povo que preenchia esses 4 requisitos estava lá. E Jesus chegou nesse lugar e falou: eu sou Jesus, o ungido de Deus, o Messias de Deus. Então houve um encontro de Jesus com aquelas pessoas, e as pessoas se alegraram. Opa, nós estávamos esperando o Senhor mesmo. Aí Jesus pegou essas pessoas, diz aqui no versículo 8 de Efésios capítulo 4, Jesus pegou essas pessoas do cativo, que era um lugar cativo ainda, não tinha redenção plena, e levou as pessoas que estavam nesse cativeiro, o cativo, as pessoas, levou do cativeiro lá para o céu. Jesus inaugurou o paraíso de Deus. Olha que lindo! Então você aprenda isso, tá bom? Não tem salvação no Antigo Testamento sem Jesus Cristo. Por isso que lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Isso quer dizer que a morte de Jesus ali no Calvário valeu tanto para a eternidade passada como para a eternidade futura. Então aprenda isso. Essa verdade bíblica, que salvação só através de Jesus Cristo. Repito para você compreender melhor. Se o sangue de animais, aqueles sacrifícios, estavam salvando as pessoas, não precisaria o Filho de Deus vir aqui na terra sofrer aquilo tudo. Continuaríamos oferecendo animais a Deus. Como não dava o efeito, Deus já sabia disso, por isso que ele prometeu enviar o Messias, não surtia efeito pleno. Aí Deus enviou o Messias, o seu ungido, o seu filho. Por isso que a Bíblia diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, que é o inferno, mas tenha vida eterna. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.